Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. No programa de hoje, vamos conversar sobre um projeto desenvolvido na Escola Básica Municipal Albertina Madalena Dias, que abordou a violência contra a mulher. Vamos saber como foi essa ação e como esse assunto foi adaptado às diferentes faixas etárias. E vamos falar sobre música e novos talentos. O Educa Floripa faz um balanço de como foi o primeiro Festival da Canção Poeta Zininho, realizado pela Rede Municipal de Ensino, que mobilizou muitos estudantes. E a gente inicia nosso bate-papo falando sobre violência doméstica e contra a mulher, um assunto sério e importante que foi objeto de estudos na Escola Básica Municipal Albertina Madalena Dias. E quem está aqui comigo para falar de como foi essa ação é a professora Silvia Dias, que coordenou esse trabalho lá na EBM. Silvia, seja muito bem-vinda ao Educa Floripa. Muito obrigada, bom dia. Silvia, vocês trabalharam com estudantes do 1º ao 9º ano, quer dizer, mobilizou toda a escola. Isso mesmo. Assim, essa ação é uma ação dentro do Agosto Lilás, que também está dentro da Lei Municipal Maria da Penha, né? Uma lei que é de março desse ano, e dentro dessa lei ela aborda o tema do Agosto Lilás, que é para dar visibilidade na violência contra a mulher, e também os 16 dias de ativismo, que é agora em novembro. Apesar de ter acontecido essa ação dentro da Escola Albertina, ela foi uma ação municipal que envolveu a rede inteira de ensino, tanto da educação fundamental quanto a educação infantil também. Quer dizer, ela parte então de um projeto de lei, um programa que se chama Maria da Penha vai à escola. Exatamente. E a partir daí, cada escola, cada unidade pensa de que forma que vai trabalhar esse assunto. Isso, exatamente. Apesar de ser a lei, né, cada escola tem a liberdade de escolher como que vai abordar o tema. E, claro, assim, tem que adequar a linguagem, né? Porque do 1º ao 5º foi uma linguagem, do 6º ao 9º é outra, assim como da educação infantil também vai ser outra, né? Eu imagino, Silvia, que não existe um formato para trabalhar violência, né, junto aos estudantes, e nem sempre falar desse assunto é muito simples. Qual foi o ponto de partida de vocês para fazer esse planejamento para essa grande ação? A primeira, assim, na nossa escola, né, a gente tirou um grupo do 1º ao 5º, primeiramente. Né? Dali foi feito algumas rodas de conversa e surgiu a ideia de gravar algumas perguntas, algumas curiosidades que as crianças tinham para a própria Maria da Penha, né? Aí foram gravados alguns vídeos de perguntas que foi enviado para o Instituto Maria da Penha e que ela nos devolveu, né? Mas o ponto de partida foi sempre a curiosidade das crianças, porque uma coisa que muito nos espantou foi que a gente achou que para alguns, ou pelo menos para a maioria, seria uma novidade, e não foi. Né? As perguntas acabam demonstrando que as crianças vivenciam isso na vida delas, no cotidiano. E aí de diferentes formas, Silvia, em casa, vendo no noticiário da TV, exatamente, o contato pela internet. O que mais surpreendeu então aí nesse quadro, né? Assim, o que nos surpreendeu, assim, chamou primeiro a atenção e depois conversando com os colegas a gente chegou a uma conclusão parecida, assim, que as crianças que não tinham familiaridade com a violência queriam saber a cor da Maria da Penha, o que ela gostava. Então a gente vê que é uma criança que não tem contato com a violência porque ela está protegida dessa situação. Os que já têm contato, eles queriam saber quem ajudou ela quando ela apanhava, o que ela fez, ela foi para a delegacia, e é uma coisa muito, assim, adulta para uma criança de 1º ano estar perguntando, né? Então, a gente ficou bem chocado de ver o quanto as crianças tão pequenas estavam tão familiarizadas com aquilo. E, às vezes, a gente tem a sensação de que
falar de violência é quase que um tabu, né? Muitos pais, até educadores sentem receio de tocar nessa temática, mas ela precisa ser falada justamente para identificar. Exatamente. Né? Porque a própria Maria da Penha fala isso, né? Que a escola tem um papel crucial no combate à violência. Não que ela vá resolver, mas ela é um dos pontos, um dos locais onde a comunidade ainda tem muita segurança. A escola é sim uma referência para a comunidade, para o educando, e a escola sim é um local onde se discute sim violência. Né? E até mesmo o local para cultivar a cultura de paz. Exatamente. Porque a gente não precisa necessariamente, me corrija se eu estiver errada, falar de violência só falando da violência. A gente pode falar de violência e aí, né, a escola também entra super bem, que é trazendo valores, né, de respeito às diferenças. Exatamente. Né? A própria maneira como se aborda o papel do homem, da mulher na sociedade, não precisa abordar, assim, até porque as crianças muito pequenas, a gente não precisa estar falando, né? A gente não precisa romantizar a violência, não é isso. Mas eu acho que a gente tem sim que ter uma abordagem que as crianças entendam sem ser violenta, né? Uma abordagem não violenta. É um desafio, digamos assim, para o educador, né? Como é que vocês adaptaram para as diferentes faixas etárias? Porque tem ali do 1º ao 5º ano e depois do 6º ao 9º ano. Esse cuidado vocês precisaram ter, né? Com certeza, porque assim, do 1º ao 5º a gente escolheu um vídeo da época da pandemia, de um grupo, agora eu não me recordo, mas assim, ela falava através de fantoche quem era Maria da Penha, o que acontecia. Então, assim, foi através de uma contação de história, né? E para conhecer a Maria da Penha, né? Que e por quê, exatamente. Né, um símbolo de combate exatamente, à violência. Né? E do 6º ao 9º ficou mais a cargo dos professores de área de conversar com eles e cada um fazer uma abordagem, né? Ficou uma coisa mais espalhada. Do 1º ao 5º a gente teve mais esse cuidado para que o contato fosse mais assim, não agressivo, exatamente, mas ter um olhar mais atencioso, assim, né? Então, ali junto às crianças dos anos iniciais, vocês trabalharam com um vídeo de fantoches. Exatamente. Foi uma estratégia, uma ferramenta utilizada. Né? E depois aí foi falado aí, cada professor estudou e conhece, né, a Maria da Penha, mas deu uma aprofundada e fez uma abordagem diferenciada, e dali eles deram para os alunos a oportunidade, quem quisesse escrever para Maria da Penha ou gravar vídeo. Nem todos quiseram se sentir à vontade de gravar, né? Foram poucos, inclusive. Mas, assim, os que quiseram gravar, foi disponibilizada a oportunidade, que foi aonde a gente enviou para o Instituto. Isso que foi muito bacana dessa ação, porque vocês tiveram a participação do Instituto Maria da Penha, a gente já falou, né? Que é um símbolo de combate à violência contra a mulher. Então, as crianças gravaram as suas perguntas, e eu acho que é bem bacana, a gente pode assistir esse vídeo agora, professora, para que as pessoas de casa também percebam um pouquinho de como é que foi feito esse trabalho na prática. Olá, eu sou a Maria da Penha e gostaria de dizer que fiquei muito feliz quando a professora Silvia Dias, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, nos informou sobre as excelentes ações que foram realizadas sobre o projeto Maria da Penha vai à escola e o Agosto Lilás. Eu sempre digo nas minhas falas que a escola tem um papel preponderante no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Minha pergunta é, quando tu apanhava, o teu filho te protegia? Maria da Penha, que idade ele começou a te bater? Na época eu tinha 38 anos de idade e era mãe de 3 crianças bem pequenas. Que como você apanhou seu marido, tu já foi direto para a delegacia? O caso aconteceu em 1983, quando não existia nem ao menos uma delegacia da mulher do país. A Ajuda das Mulheres foi legal? Lutei por justiça durante 19 anos e 6 meses, que resultou na criação de uma lei batizada com o meu nome, que foi um marco na história do Brasil. Continuo há mais de 40 anos nesta luta, que é fruto do conhecimento que me foi repassado pelas militantes feministas sobre a cultura do machismo
que está presente em todos os países do mundo. Hoje, sou presidente vitalícia do Instituto Maria da Penha, que foi criado em 2009 por sugestão da Regina Célia, professora universitária de Pernambuco. Para que o nosso apoio faça a diferença e a mudança cultural aconteça, precisamos das escolas, dos órgãos de justiça, das empresas e de todas e todos que querem o fim da violência. Por isso, parabenizo a iniciativa da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que, com a professora Silvia Dias, a Secretaria de Educação, Saúde, Trabalho e outras secretarias se uniram para fortalecer a rede de prevenção e enfrentamento à violência. E para finalizar, desejo que as famílias que vocês formarão daqui a alguns anos sejam inspiradas pelo amor e pelo respeito. Um grande abraço. Diferentes perguntas, né, Silvia? E muito bacana essa participação da Maria da Penha, de estar nessa parceria com vocês. Como é que foi esse encontro? Então, assim, o contato foi através da professora Regina Célia, que trabalha junto com a Maria da Penha no Instituto Maria da Penha, que foi uma das idealizadoras também no Instituto, né? E o contato foi todo via WhatsApp e e-mail. Mas, assim, vale destacar que desde 2019, quando já teve a assinatura da lei em Florianópolis, a Maria da Penha já se prontificou a fazer um vídeo parabenizando, né, a iniciativa e agora também. Então, é um instituto que está sempre presente, muito parceiro da escola, né? Falar sobre esse assunto e trazer essa figura tão importante para dentro da escola mobiliza ainda mais os estudantes. Com certeza, sim, até porque depois disso teve um painel, as crianças construíram os painéis, tiraram fotos, então foi uma ação em que todos participaram, mesmo aquele que não fez a pergunta, mesmo aquele que não quis gravar o vídeo, mas em algum momento teve o alcance a esse estudante, né? E a gente falou ainda há pouco sobre a questão da violência, que não pode ser tabu, né? Falar sobre violência não pode ser tabu. Você, no seu dia a dia, você percebe que há uma certa preocupação de educadores e de pais de tocar nesse assunto? A todo momento, assim. Quando surgiu a proposta desse trabalho, eu até pensei assim, nossa, será que os professores vão se sentir seguros? Alguns professores, inclusive, disseram assim, eu não sei se eu vou dar conta. Mas, no fim, foi muito tranquilo, assim, né? Sim. A abordagem, não que a violência seja tranquila, mas a abordagem foi tranquila e, mais uma vez, eu reforço, assim, o quanto ela é necessária. Porque a violência contra a mulher é um ponto, né, que vem da violência, a falta do respeito com o outro, o bullying. Então, as várias formas de violência, ela perpassa Elas estão o cotidiano. entrelaçadas. Exatamente, ela perpassa o cotidiano escolar. E é preciso, sim, falar, porque se as pessoas não conhecerem, se as crianças não conhecerem, como é que eles vão defender o que não sabem, né? E aí, para o estudante, para a criança menor, esse tipo de ação ajuda a educá-la no sentido de entender o que é violência, quando que eu estou numa situação de violência e de que forma que eu posso agir a partir disso. Vocês deram esses encaminhamentos? Sim, também. Porque até para a criança crescer sabendo que aquilo não é legal e para que mais tarde, porque essas crianças vão crescer, né? Sim. Como a Maria da Penha fala, eles vão crescer, vão formar família. Então, assim, desde cedo sabendo que a violência contra a mulher ou qualquer tipo de violência, ela não é legal também. Muito bacana, Silvia, conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Que bom que a gente pôde assistir o vídeo também com a participação da Maria da Penha e dos estudantes da unidade. Parabéns. Isso só prova que a escola realmente pode agir de diferentes formas. Sim, né? pode. No sentido, né, de construir aí uma cultura de paz. Exatamente. E que bom que a gente tem a abertura, né? Porque em tempos tão difíceis, que bom que se pode discutir isso, sobre né? isso. Exatamente. Um assunto tão importante. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada também. E a gente faz uma pausa agora para trazer dicas de português. Que tal testar os seus conhecimentos com o professor William? Oi, pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai ver um errinho que acontece muito em algumas provas, mas que você pode evitar com um pouquinho de atenção. É a questão do hora com H e do hora sem H. Vamos ver primeiro como que é hora com H. Veja, hora com H significa hora de relógio, 60 minutos. E eu falo isso para que a gente lembre também como que a gente usa a abreviatura de hora. Por exemplo, eu estudo das 8 horas às 12 horas. Veja o H. Ou eu estudo das 13 horas às 17 horas. Ou ainda, ela está falando com ele faz mais de 5 horas. Que pessoa que gosta de conversar, hein? Veja, hora com H sempre depois do número. Ou a gente pode escrever a palavra completamente. Outro uso também comum e que a gente ouve muito o pessoal falar é: eu vou te encontrar meio-dia e meio. Meio-dia e meia, pessoal, porque vem de meio-dia e meia hora. Então, essa é uma questão também importante que a gente vê em algumas provinhas. Agora vamos ver a palavrinha hora sem H. O que essa palavrinha hora sem H pode significar? Ela pode significar por enquanto ou temporariamente. Por exemplo, por hora, vamos para casa. Eu posso substituir por enquanto. Então, por hora, por enquanto. Ou temporariamente, que é uma locução adverbial ou um advérbio. A gente também pode usar a palavrinha hora como conjunção alternativa. Ai, que nomão, né, pessoal? Mas conjunção alternativa, ela vai dizer que você faz ora uma coisa, ora outra coisa. Então, vamos ver no exemplo. Ora ele estuda, ora ele brinca. Ora está animado, ora está triste. Tem um outro uso muito interessante que indica irritação, impaciência. E a gente dá o nome de ora como interjeição. Veja, ora, não diga essas bobagens. Ou, ora, já não disse para você ir correndo para a escola? Pois é, pessoal, já deu a hora. Um beijo. Tá aí boas dicas de português e a gente segue o Educa Floripa falando agora sobre o Festival da Canção Poeta Zininho, que mobilizou estudantes de toda a rede. E quem está aqui comigo para conversar sobre esse assunto é o Luciano Formigueri, que é secretário adjunto de Educação aqui de Florianópolis e também participou da organização desse evento. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos que nos acompanham no Educa Floripa, né? Acho que é um momento importante para a gente dialogar sobre aquilo que a educação faz e faz tão bem na nossa cidade. Verdade. Esse foi o primeiro Festival da Canção da rede. Sim. Esse foi o primeiro Festival da Canção da rede. Era um sonho antigo que a gente gostaria de realizar. Nossa rede tem uma pujança cultural muito forte, né? Os nossos professores de arte, música, nós temos instrumentos musicais em todas as nossas unidades educativas. A cultura é uma forma é importante para a construção da cidadania das nossas crianças e estudantes, e obviamente que a música talvez seja a face da cultura que mais fala, mais dialoga com cada um de nós. Quando a gente fala de cultura, a gente tem aí diferentes formas de expressão, mas a música talvez ela seja mais democrática mesmo, né? Que os estudantes têm mais acesso. Sim, como a gente sempre ressalta, a música talvez seja o que mais nos inspira. Todo mundo tem uma música que inspira, né? Então, a gente quis criar essa oportunidade para que os nossos estudantes e crianças tivessem voz e pudessem experimentar uma presença de palco, acompanhamento de banda, estrutura de teatro, ou seja, tudo isso. E realmente foi um sucesso. Foi um engajamento muito forte de toda a nossa rede, o envolvimento dos professores, dos diretores, das famílias, dos estudantes, das crianças, ou seja, a comunidade educativa na sua essência, né? O prefeito Topazio ficou muito feliz, ele se emocionou quando participou, assim como a secretária Fabrícia. A comunidade escolar participou em peso, todas as unidades inscreveram representantes, vocês tiveram eliminatórias, como é que foi esse processo? Nós não tivemos em todas as unidades, porque as creches, como era o G6, elas tiveram, nem todas as creches tiveram participação. Sim. E as nossas escolas, praticamente 80% delas tiveram participação. Então, bastante alto, sim, levando em conta que nós temos 39 escolas, no total 124 unidades, então nós tivemos a categoria Pimpolho, que entra as crianças de creche de 5 a 9 anos, os pequerruchos, né? Depois nós tivemos o Juvenil 1, de 10 a 12, e depois Juvenil 2, acima de 12 anos. Então, foram 373 inscritos, né, em etapas classificatórias,
vitórias, né? E depois a grande final com 66 participações emocionantes, e quem lá esteve, com certeza, deixou um pedaço do seu coração no ginásio. Eu imagino. Quando a gente fala de festival de música, a gente está falando também de ampliar vivências, de revelar talentos, mas também de trocar experiências. Muito importante para nós, Cíntia, foi passar para as famílias, todos aqueles que participaram, que mesmo que fosse um festival da canção com primeiro, segundo, terceiro lugar, a competição não era o essencial. O essencial era dar voz e vez para aqueles que poderiam se experimentar nesse momento de cultura, de música e com muita inclusão. Nós tivemos estudantes venezuelanos, argentinos, com deficiência, nós tivemos momentos de inclusão, nós tivemos, enfim, a heterogeneidade da nossa rede. Música em Libras também. Sim, tivemos música em Libras, né, com um intérprete em Libras, né, um trio cantando com o Aleph intérprete em Libras. Então, ela expressou, esse Festival da Canção, ele expressou toda a diversidade, a heterogeneidade, a completude que a nossa rede tem nas várias regiões da cidade, com os vários públicos que a compõem. Então, democratizar isso e fazer uma construção coletiva, ninguém inventou regra. E claro, como foi o primeiro, nós também cometemos erro aqui e acolá, porque é um aprendizado. Tá tudo certo. Exato. Com certeza, no próximo ano nós traremos inovações e diferentes aprendizados que nós tivemos nessa caminhada. E o festival, ele está dialogando também com um trabalho que já é desenvolvido pela Rede Municipal de Ensino, que é um trabalho de música. Sim, nós temos os professores de artes que fazem um trabalho maravilhoso na nossa rede. Nós tivemos toda a aquisição de equipamentos de música, caixas de som, violões, enfim, instrumentos de percussão, que a nossa rede hoje tem em todas as nossas escolas. Isso, claro, possibilita que hajam esses momentos nas unidades educativas. E quando você cria um catalisador para isso, que foi o Festival da Canção, essas expressões aconteceram sobremaneira nas unidades. Por isso, como disse, são quase 400 inscritos, né, em etapas regionais, foram 66 apresentações por etapa regional, levando 1/3 dessas apresentações para a etapa final, que foi um congraçamento maravilhoso. Os estudantes realmente se engajaram. E as famílias também. Eu digo sempre que o que a gente pode vencer a violência, a intolerância, é quando essa construção coletiva é feita por todos. Então, as famílias, os professores, a gestão, as crianças, os estudantes respiraram isso e fizeram com muito respeito a cada um daqueles que foram ao palco. Não tinha torcida contra, a torcida a favor de todos para todos. Então, quando as famílias e a escola e a educação todos se unem numa causa como essa, a gente acaba vencendo muito daquilo que a gente quer enfrentar, que acaba muitas vezes trazendo infelicidade. Foi um momento de muita felicidade. E a música, ela realmente é um instrumento para se trabalhar também aí, respeito à diversidade, solidariedade, empatia. Quer dizer, a música é uma ferramenta importantíssima no cenário da educação também, né? Sim, dá para escrever um livro das histórias que a gente ouviu nessa caminhada, né? De crianças que foram para o palco e cantaram músicas que eles não tinham coragem de falar para o pai, e depois ela veio e abraçou a gente e disse assim, nessa música eu falei aquilo que eu não tinha coragem de falar para meus pais. Pro meu pai. Cantei para o meu pai e para minha mãe, né? Histórias de vida de muita diversidade, de pessoas que vêm do mundo inteiro para Florianópolis e que tiveram um momento de poder cantar e expressar a sua voz e a sua vez ali naquele palco. E o festival, ele vai entrar para o calendário da Rede Municipal de Ensino? Quer dizer, a gente já pode esperar a próxima edição ano que vem? O prefeito Topaz disse isso no palco, na etapa lá do Norte. Olha, agora o festival, enquanto eu for prefeito, ele vai existir. Eu acredito que depois você faz um evento como esse, que se envolve tantas famílias, existe uma própria cobrança da sociedade que não se acabe mais, da comunidade né? escolar Da comunidade como um todo, da cidade como um todo. Como disse, esse foi um evento da cidade. E a cidade toda vai querer todo ano que tenha, e com certeza nós lá na educação, ou quem estiver na educação, vai tornar isso uma política de Estado e não uma política de governo. Como é que foi o repertório, Luciano? Você que acompanhou de pertinho. Você falou que teve crianças ali, adolescentes que cantaram, escolheram músicas direcionadas para dialogar com seu pai, com a sua mãe, mas de maneira geral, como é que foi o repertório? Olha, muito heterogêneo, né? O Festival da Canção nosso trouxe pessoas cantando músicas, nós tivemos haitianos cantando em francês,
Nós tivemos músicas venezuelanas, músicas argentinas, MPB, sertanejo, gospel, rap com composição própria das crianças, ou seja, nós tivemos uma heterogeneidade muito grande. Claro que na etapa seletiva, quando a gente avaliou os vídeos, a gente teve um certo cuidado para que músicas que tivessem uma letra eventualmente agressiva ou com um certo desrespeito a gente evitasse, mas não aconteceu. As músicas que as crianças escolheram, que os estudantes escolheram, foram todas aprovadas, né? E a apresentação heterogênea, as músicas com heterogeneidade, foi realmente muito bacana ver essa ecleticidade, né? Desde a criança que cantou gospel com o seu coração, a criança que cantou uma MPB lá dos anos 70, a criança que compôs um rap, ou seja, foi realmente muito bacana. Vocês tiveram também algumas composições próprias? Sim, tivemos composições próprias, né? E assim, impressionante, letras assim, impressionantes, né? Dos estudantes. Então foi realmente muito surpreendente ver isso. É incrível. Quer dizer, quando a gente fala de trabalhar música no ambiente escolar, a gente está falando de ampliar mesmo habilidades dos estudantes, né, Luciano? Sim, e nas nossas etapas, sempre antes do dia da apresentação, teve no dia anterior um dia inteiro de ensaios, onde cada criança teve a oportunidade de ter 20 minutos com a banda e com professores de expressão corporal, que orientavam como eles deveriam estar no palco, como seria o gesticular, como eles poderiam respirar fundo, cantar. Então teve um momento de acolhimento com as famílias, de diálogo com as famílias, todo dia. Então nós tivemos cada sábado antes das etapas regionais e antes da etapa final, nós tivemos de 10 a 12 horas de ensaio com a banda, onde cada criança teve a sua oportunidade de dialogar tanto com os professores que os orientaram sobre todas essas questões da ecleticidade da arte, como também o momento deles poderem não chegar cru no palco sem nunca ter tido um ensaio. Então, a gente pensou em todos esses detalhes para que cada criança, cada estudante tivesse à vontade no momento que subisse ao palco. As regionais que você falou foram feitas por bairros. Como é que vocês fizeram essas etapas regionais? Nós tivemos 3 etapas regionais, uma centro e continente, outra sul da ilha e leste e outra norte. Então foram as 3 etapas, mais ou menos de acordo com a divisão da nossa rede e das escolas e creches onde elas estão colocadas. Então foram 3 etapas, como eu disse, o domingo inteiro e no sábado inteiro de atendimento às famílias e às crianças. E aí elas puderam experienciar toda essa questão de palco, de envolvimento com banda, que talvez seria muito difícil caso não houvesse um espaço como esse. Com certeza, as crianças não teriam essa vivência ao longo da sua vida. E foi muito bacana. Tem algumas crianças que parece que nasceram estrela, né? Elas chegavam no palco e aquilo era uma como se estivesse embaixo do chuveiro cantando, Foi né? fácil. Foi fácil, né? Claro, e outras um pouquinho mais tímida. Mas parte. Com a caminhada e com o diálogo, todos se sentiram muito à vontade e todos foram muito bem acolhidos. Isso é importante. Cada família compreendeu que não era um momento de disputa, era um momento de acolhimento e de todo mundo poder aplaudir a todos os nossos artistas. Para a gente encerrar, como é que está o trabalho na secretaria? O trabalho na secretaria é maravilhoso e extremamente desafiador. São 124 unidades educativas, nós temos 42 mil estudantes, portanto 80 a 90 mil pais e 8 mil profissionais de maneira direta. A Secretaria de Educação de Florianópolis, se fosse uma cidade, seria a 8ª, 9ª cidade de Santa Catarina. Olha só. Né? Então ela é extremamente desafiadora e cheia de demandas ao longo do dia, né? Então a gente chega cedo e sai tarde, mas a gente consegue oferecer uma educação de qualidade, uma educação pública, uma educação laica, aquilo que a sociedade merece e deve receber. E o prefeito Topaz tem sido um prefeito extremamente generoso com a educação, destinando todo o recurso para que a gente possa cada vez mais avançar. A gente tem visto uma preocupação muito grande de vocês que estão à frente da secretaria relacionado ao preparar para agora, ok, mas preparar para o futuro também, quer dizer, o olhar para a educação, ele está sendo muito cuidadoso no sentido de trazer ferramentas para que esses estudantes possam lá na frente, na hora de ir para o mercado de trabalho, estarem realmente preparados. A educação, ela vive um momento de transição muito grande. Nós temos agora a inteligência artificial, nós temos as ferramentas tecnológicas e nós temos a necessidade de oportunizar o acesso a uma educação pública libertadora, porque nada liberta mais do que o conhecimento. Então, dialogar, claro, a educação não pode ser analógica em um mundo digital, mas a gente tem que buscar sempre estabelecer a justa medida para que a gente não ultrapasse a barreira de abandonar tudo aquilo que é tradicional em detrimento daquilo que é apenas tecnologia. E o prefeito Topaz tem dialogado muito conosco, com a secretária Fabrícia conosco, para que a gente possa construir essa simbiose entre tecnologia e educação, que são tão importantes olhando para o futuro das nossas crianças. E aí a gente vê movimentos como
como esse que foi o Festival da Canção, né? Com que certeza. justamente busca fazer esse equilibrar essas questões. Mas se a gente, como eu volto a afirmar, se a gente não tivesse uma gestão na prefeitura que compreendesse que a educação de fato é prioridade e não fosse só uma retórica, seria muito difícil para nós desenvolvermos todas essas políticas, né? Então, porque educação se faz com muito recurso, né? E precisa muito recurso para dar conta de atender todas essas demandas. Nossos canais estão sempre abertos para ouvir a comunidade. Só isso faz uma educação transformadora. É bem isso, e é construído junto, né, Sim, Luciano? coletivamente sempre. Nada de forma isolada. Luciano, mais uma vez, muito Eu que obrigada. agradeço. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.